Na busca por alternativas naturais para a saúde, a fitoterapia emerge como uma opção promissora. Utilizando o poder das plantas medicinais, essa prática milenar vem ganhando cada vez mais adeptos em busca de bem-estar e equilíbrio. Entrevistamos o professor Jairo, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, especialista no campo de fitoterapia, que compartilhou conosco algumas informações importantes sobre essa vertente das ciências farmacêuticas. Olha, eu sou o professor Jairo Quinopi Bastos, formado em farmácia na UF Rio de Janeiro em 1984, com doutorado na USP de São Paulo. Sou docente aqui desde 1987 na área de farmacognosia. Então já tive a oportunidade de formar muitos alunos na graduação, na pós-graduação, no pós-doutorado. De que maneira a fitoterapia contribui para a sociedade? A fitoterapia é muito importante porque deriva de plantas, não é? De fitos, e os medicamentos fitoterápicos têm muitas aplicações no tratamento da saúde. É importante destacar que numa drogaria, cerca de 35% dos medicamentos são de origem natural. E há diferenças entre fitoterápicos e medicamentos. Os fitoterápicos normalmente são extratos, frações, compostas por muitos componentes. E são usados aí para a melhoria da saúde da população em várias áreas, né? E vem sendo usado as plantas medicinais desde o início das civilizações. E as plantas desenvolveram substâncias com atividades biológicas muito interessantes e as pesquisas levam ao desenvolvimento de fitoterápicos, né? Então são medicamentos aí importantes no atendimento à saúde, inclusive na lista de rename, né, de medicamentos essenciais, há 5 fitoterápicos. Como o conhecimento fitoterápico é fornecido para a população carente? A população carente tem bastante acesso às plantas medicinais. Tem as farmácias vivas, às vezes as secretarias de saúde dos municípios, como Ribeirão Preto, disponibilizam alguns fitoterápicos de plantas medicinais, alguns medicamentos oriundos de plantas medicinais para uso da população. Mas, de maneira geral, a população se baseia no uso de plantas medicinais. Muito embora muitos fitoterápicos sejam prescritos por médicos, né, para tratamento e profilaxia de várias doenças. O farmacêutico desempenha um papel fundamental na fitoterapia, especialmente quando se trata de garantir a segurança e a eficácia no uso de plantas medicinais. Sua atuação abrange diversas áreas, incluindo selecionar as plantas medicinais de alta qualidade, fornecer orientações sobre o uso adequado desse método, preparar fórmulas personalizadas de fitoterápicos de acordo com as necessidades individuais dos pacientes e contribuir para a pesquisa e desenvolvimento de novos fitoterápicos. Quando a fitoterapia se tornou objeto de pesquisa na Universidade de São Paulo? As plantas medicinais, de maneira geral, vêm sendo pesquisadas desde o início da universidade, né? Em 1935, que a USP foi fundada, e a farmacognosia trabalha na pesquisa com plantas medicinais. E na questão da validação, né, química, farmacológica e analítica das plantas, corroborando os usos populares. Então, essas pesquisas são muito importantes. Por quê? Porque elas vão dar a garantia, a segurança no uso, a garantia de eficácia e o desenvolvimento de métodos analíticos vão propiciar um controle de qualidade, e esses dados todos têm importância para o desenvolvimento de fitoterápicos. E até a RDC de 2014 da Anvisa para o registro de fitoterápicos, todas essas pesquisas que são feitas, publicadas, teses, artigos, são de extrema importância para o registro de fitoterápicos tradicionais, junto à Anvisa. Quais avanços puderam ser observados na fitoterapia nos últimos anos? Os avanços nos últimos anos, da década de 90 para cá, foram enormes. Por quê? Porque novos equipamentos surgiram, né, de ressonância magnética nuclear para identificar estudos de metabolômica, não é? Os equipamentos para isolamento das substâncias, novos protocolos para ensaios biológicos, vários ensaios em vivo, vários estudos clínicos, né, que são feitos em humanos. Então tudo isso vem agregando valor ao desenvolvimento do setor, okay? No Brasil e no mundo inteiro. Como o conhecimento fitoterápico é aplicado na farmácia?
no curso de farmácia, os fitoterápicos, as plantas, são de extrema importância. Tanto é que aqui na nossa faculdade, nós temos aí perto de 100 docentes, eu diria que pelo menos uns 30%, direta ou indiretamente, trabalham com plantas, extratos, substâncias. Então, é uma área assim, muito importante de pesquisas. E o Brasil, por deter cerca de 25% da biodiversidade geral, inclusive de plantas, é um campo vasto, né, para pesquisa e desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos. Os medicamentos fitoterápicos devem também seguir uma regulamentação, assim como os medicamentos comuns, para que não haja o uso indiscriminado? Sim, os medicamentos, você frisou bem, medicamento. Para ser considerado medicamento, tem que haver o que? Comprovação da eficácia, da segurança, e para que haja eficácia e segurança tem que ter qualidade. Então, os medicamentos fitoterápicos, eles passam pelos mesmos testes dos medicamentos alopáticos, com exceção dos medicamentos fitoterápicos tradicionais, que são baseados no uso por décadas, às vezes mais de um século, de determinada planta medicinal. Então, nos artigos científicos publicados, se baseiam, então, esses dados para o registro de medicamento fitoterápico tradicional. E é importante destacar que os medicamentos comercializados no Brasil, fitoterápicos e alopáticos, eles têm que ser registrados na Anvisa, né? Então nós podemos comparar medicamentos fitoterápicos igual a medicamentos alopáticos, porque você tem dose, resposta, concentração plasmática da mesma forma que tem para os alopáticos. A diferença é que nos fitoterápicos a gente tem mistura. Aí, de novo, destacando, já as plantas medicinais não precisam de registro e as populações podem usar livremente, né? Mas, evidentemente, com todo o cuidado para que não haja intoxicações. Os resultados da fitoterapia são muitas vezes associados ao efeito placebo. Como é comprovada a eficácia significativa do medicamento? Isso, olha, é importante destacar que as substâncias naturais podem ser muito tóxicas. Portanto, elas têm muito efeito nos sistemas biológicos. Dos 30 venenos mais potentes conhecidos, 2/3 são de origem natural. Então, a questão do placebo não existe para fitoterápico, a não ser que não se coloque nesse fitoterápico o extrato da planta, somente os recipientes para formulação. Então, fitoterápico é igual ao alopático. Então, se há um medicamento fitoterápico, ele passou por todos esses processos, né, que a gente chama do tripé: segurança, eficácia e qualidade. Então, não tem efeito placebo fitoterápico, né? A não ser que não tenha os princípios ativos. Então, essa questão aí é bem segura. Ou que haja a falsificação do medicamento, né? Como às vezes acontece até para medicamentos alopáticos. Aí você não vai ter o princípio ativo e aí não tem o efeito descrito na bula do medicamento. Porque medicamento fitoterápico tem que ter bula da mesma forma que tem o medicamento alopático, com todos os dados exigidos pela Anvisa. É evidente que a fitoterapia tem muitas contribuições a oferecer para o meio farmacêutico. Esperamos, com esse vídeo, ter trazido à tona respostas a algumas dúvidas comumente encontradas ao se pensar sobre a fitoterapia e, assim, contribuir um pouco mais para difundir o conhecimento a respeito dessa ciência.